Olha só, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Oi, gente! Quanto tempo? Hoje é dia 10 de agosto e fazem meses que eu não posto nada neste canal. Que coisa feia, que péssima espécie de blogueira, youtuber você é, Dona Bianca. Gente, que loucura que tem sido a vida. Na última semana, eu tive diversas reviravoltas, mudança de cenário, como vocês podem ver. Então imagine nos últimos 3 meses. Então vamos lá que eu tenho muitas atualizações para fazer para vocês. Primeiro de tudo, acabei de retocar minha raiz, olha que beleza. Eu não consigo me ver mudando a cor do meu cabelo. Nessa luz não dá pra ver, gente. Vou tentar mostrar pra vocês depois quando eu estiver no sol. Mas aqui parece que meu cabelo tá castanho, mas não, ele tá bem vermelho. E pra ser mais específica ainda, eu uso o 688 da Igora no meu cabelo. Então vamos lá, por onde que eu começo? Então já que eu mencionei o cenário, vamos começar por aí. Estou no meu quarto, mas não o que eu morei desde 2012, quando me mudei pra Londrina. Agora eu estou morando com a minha irmã. E esse aqui é um quarto na casa dela. Agora é meu quarto. E hoje é dia 10. Fazem exatos 5 dias que eu me mudei pra cá. Porque eu me mudei pra cá no dia 5 de agosto. E, gente, que loucura, porque eu já me mudei algumas vezes. Quando eu era bem pequena, eu me mudei pro Rio de Janeiro. Eu sou de Londrina, mas eu me mudei pro Rio de Janeiro bem pequena. E no Rio de Janeiro mesmo, eu mudei várias vezes de casa. Só que eu era criança. Então, assim, eu não tinha que fazer nada. Agora foi a primeira mudança que eu fiz na minha vida. E a primeira vez que eu não estou morando com nenhum dos meus pais. Então, temos aí um marco pro ano, né? Uma meta realizada. Sair da casa dos pais. Estou morando com a minha irmã e a mãe dela? Sim, mas não deixa de ser um sair da casa dos pais. E assim, o que fez as reviravoltas acontecerem foi justamente o porquê de eu sair de casa, né? Eu não saí por conta própria, assim, tipo, ai, nossa, um belo dia eu falei assim, ai, deixa eu ir morar com a minha irmã. A minha irmã já me chamou várias vezes pra morar aqui com ela, a mãe dela também, inclusive. Só que sempre ai, relaxa, beleza. Porque eu sempre tive na minha cabeça de que quando eu saísse de casa, eu iria pra um lugar meu. Tipo, ou eu e minha irmã realmente iríamos alugar um lugar ou comprar um lugar pra morar, ou eu iria sozinha. Só que foi muito de repente, gente. Aconteceram problemas pessoais, problemas familiares nesse meio. E eu me vi numa situação de ter que sair o quanto antes. E eu, que quase nada sou ansiosa ou desesperada, no momento em que eu soube que eu teria que sair da casa que eu morava, eu já comecei a procurar casa pra alugar. E spoiler de uma das atualizações: estou desempregada. Então, eu com certeza iria me endividar muito, ou talvez nem conseguir alugar um lugar. Mas eu tava tentando. Até que minha irmã falou assim, não, você vai morar comigo. Você vai lá pra casa, tem um quarto lá, você mora lá, a gente dá um jeito e a gente se organiza pra sair junta. Então é isso, vim pra cá. Um dos últimos vídeos que eu postei, eu menciono que eu trabalhava no shopping. Eu pedi demissão. Essa é uma das atualizações, tá? Eu pedi demissão porque eu estava extremamente cansada. Eu me vi num desgaste físico, emocional, estrutural, de saúde, que eu nunca estive na minha vida. Tanto que, quando eu vou comentar sobre isso com alguém, eu falo que eu nunca fui o tipo de pessoa de ir no médico. Na verdade, eu sempre fui o tipo de pessoa que evita ir no médico, evita medicamentos, porque eu não gosto. Não gosto, não sei se é um trauma. Não sei. E esse ano, desde que eu comecei a trabalhar no shopping, gente, eu fui várias vezes no médico e peguei atestado várias vezes. Então, assim, realmente não tava sendo muito bom pra mim. E chegou um momento que eu decidi realmente não dar continuidade à minha experiência. Pra vocês terem noção, eu nem passei dos 3 meses. Meu plano era ficar o tempo que desse pra eu acertar minhas contas, essas coisas, né? Essas coisas de adulto que deixa a gente louco. Mas eu não tava aguentando. E como eu também já contei, eu tenho gota. Então, o trabalhar em pé o dia inteiro, sem pausas, só no horário do almoço, era um negócio assim que tava acabando comigo. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu
Não tava aguentando. E antes de sair, em junho, dia 12 de junho pra ser exata, no dia dos namorados, eu comecei a fazer freelance no mesmo lugar que minha irmã fazia, que era no mercado. E eu tava trabalhando simultaneamente. Gente, até mês passado, julho, quando realmente acabou minha experiência e eu saí da empresa que eu tava trabalhando no shopping, eu tava trabalhando de 12 de junho até dia 15 de julho, sem folga. Sem parar. Eu tava trabalhando de manhã no mercado, fazendo freelance, de tarde até a noite no trabalho normal. Nos meus dias de folga do trabalho normal, eu ia pro freelance. Inclusive nos domingos, que eram minha folga, eu tava trabalhando em período integral, sem pausas. E quando eu vi que no free tava compensando mais do que continuar fazendo essa dupla jornada ou ficar só no trabalho normal, foi outra coisa também que me impulsionou a pedir demissão. Então é isso, hoje dia 10 de agosto, daqui 5 dias fazem um mês que eu tô desempregada e um mês que eu tô única e exclusivamente com o freelance. Mas obviamente não é algo que eu planejo permanecer por muito mais tempo, né? Como eu já também contei aqui antes, desde o começo do projeto, um dos meus planos é realmente conseguir crescer profissionalmente nas minhas áreas favoritas, nas minhas áreas que eu me especializo, a que eu sou formada secretariado executivo e a que eu amo e estudo sempre sobre marketing. Então é justamente por isso que eu tô voltando pra cá, meus amores. Porque não faz sentido você querer algo e você não correr atrás daquilo, não é mesmo? Até porque uma coisa que talvez eu grave um vídeo mais aprofundado depois pra falar sobre isso, que é como a vida está cada vez mais me empurrando pro caminho que eu tenho que seguir, me deixando cada vez mais desconfortável aonde eu fico confortável, por mais que não seja confortável esse lugar, entendem? Vou dar um exemplo aqui, tá? Bem leve, só pra eu não aprofundar muito, já que, quem sabe, futuramente eu gravo um vídeo sobre. Onde eu morava, eu tava vivendo uma realidade em que eu não me sentia nada bem, não me fazia bem. Eu estava muito desconfortável. Só que era um desconfortável confortável, porque não tinha mudança, não tinha riscos, não tinha algo a temer. Era rotina. Era rotina estar desconfortável, era rotina estar infeliz. E é incrível como a gente às vezes se sente confortável até nisso. Entende? Então, o que tem acontecido? Eu tô vendo que nos últimos meses, minha vida tem tido várias reviravoltas e tá cada vez me empurrando mais, entendeu? Então, eu não posso me dar o luxo de acomodar novamente, eu não posso me dar o luxo de estagnar aonde não é pra eu ficar. Então, novamente, por isso que estamos voltando aqui e fazendo o que tem que ser feito, certo? Tanto porque eu amo, tanto porque eu sei que é o que eu preciso fazer. Começo de julho, eu me pesei. E desde que eu comecei o projeto até no começo de julho, eu perdi 10 quilos. Olha que incrível. Sem fazer exercício, porque ainda não voltei pra academia. Então, eu acho que é bacana esse marco, porém poderia ter sido melhor, né? Poderia ter emagrecido muito mais, obviamente. E tudo só mudando a alimentação e tudo mais. Porém, contudo, entretanto, todavia, voltei a ter alguns hábitos não tão legais. Por exemplo, até junho foi quando voltei a ter o maldito hábito do refrigerante. Ah, é uma coquinha zero? É uma coquinha zero, mas se deixar, eu esqueço de beber água só pra beber isso aqui. E já fazia 2 anos e meio que eu tava sem beber refrigerante. Desde 2023, sem beber refrigerante. E eu não sei por que eu voltei. Um dia eu desempestei e falei assim, ai, nossa, que vontade de tomar uma Coca Zero. Fui, peguei e tomei. Como se eu não tivesse passado 2 anos e meio na disciplina, 2 anos e meio me controlando contra isso. Porque pra mim, quando eu bebia refrigerante, eu era muito viciada, gente. Que nem eu falei, se deixar, eu bebo mais refrigerante do que água. Então, eu não sei por que eu me permiti isso. Talvez, não querendo passar a mão na minha cabeça, como sempre eu fiz. Mas talvez fosse por a vida tá muito caótica e eu querer um respiro, um alívio ou um carinho. E aí eu falei assim, vai, né? Você merece. Mas não merecia não. Não merecia não. Mas enfim, quanto à área corpo e saúde, não tem muito o que atualizar justamente por isso, sabe? Julho tivemos esse marco aí no começo do mês, né? Porém, me pesei de novo semana passada, no comecinho do mês de agosto, e eu não emagreci e nem engordei nada. Fiquei estagnada no mesmo peso do começo de julho. É bom não ter engordado mais? Ok, mas também não perdeu nada, né? Então ficou aí no 0 a 0.
Mas acho que de forma geral é isso, gente. Eu não tenho mais muitas coisas pra atualizar. Realmente houve várias reviravoltas, houve vários rebuliços, coisas que se eu parar pra pensar e analisar como o ano tem sido, sei lá, eu acho que eu não consigo nem assimilar. Só que tem muitas coisas que são muito pessoais também pra eu postar assim na internet, então por hora é isso. Vou tentar de todo o meu coração fazer isso aqui dar certo, ser mais assídua, postar mais. E é isso. Pra todos que assistem, pra todos que chegam aqui, saibam que aqui é um lugar seguro pra sermos nós mesmos e dividir o que pensamos, o que acreditamos, o que somos. E o projeto do Despertar dos 25 é justamente pra eu me tornar a pessoa que eu quero ser aos 25. E pra eu ser a pessoa que eu quero ser, eu preciso de liberdade. Eu preciso me sentir livre, eu preciso ter espaço pra crescer. Então, esse aqui é um lugar onde eu vejo eu crescendo e eu vejo eu compartilhando também com outras pessoas para que possam crescer também. Esse foi um vídeo totalmente sem roteiros, eu só saí do banho agora, sequei meu cabelo e falei, vou gravar. Então, eu espero que eu não odeie quando eu estiver editando, porque já deu 28 minutos. Vai dar um trabalho. Oi, gente. Eu tô aqui editando o vídeo e eu espero que o som não fique ruim. Eu ativei o modo anti-ruído dele porque eu tô na praça de alimentação do shopping. Enfim, eu resolvi colocar aqui nesse vídeo de atualização do canal alguns vídeos que eu gravei durante esse período que eu tava sem gravar e sem atualizar nada aqui. Só que eu fui ver que a maioria dos vídeos que eu gravei foram acho que 3 ou 4 no total. Eu meio que falava a mesma coisa, que era sobre a minha vida tá um caos, muito corrida, e depois sobre a mudança, e tudo isso eu já falo aqui no vídeo. Então eu só realmente peguei pedaços, fragmentos que eu acho que vai complementar alguma coisa aqui no vídeo. E também pra deixar registrado, né, esse momento de algo que eu tava vivendo. Um dos vídeos que eu gravei, eu vou reciclar e usar em um outro vídeo, porque é sobre um assunto mais delicado, um assunto que é uma pauta, é uma pauta a se discutir, e então ele não vai entrar aqui, mas em breve terá um vídeo sobre, que aí é um tema mais sensível, né? Então é isso. A partir daqui vão ser os vídeos que eu gravei. Oi, amores. Hoje foi um dia difícil, bem difícil. Fazem 3 semanas que eu não posto nada no canal, que eu nem gravo nada pro canal, apesar de ter material pronto. E quando eu digo material, eu digo roteiro de outros estilos de vídeo também, não só aqui o Despertar dos 25. Porém, nas 2 últimas semanas, a minha vida tá uma loucura. Eu nem sequer me lembro se eu gravei outros vídeos explicando o que tem acontecido. Mas eu trabalho no shopping das 1h50 às 10 da noite. E aí eu comecei a fazer um freelance das 8 a meio-dia. E assim, eu moro longe de tudo, não tenho carteira de motorista, não tenho carro, então assim, eu dependo de ônibus. Então a minha rotina basicamente tem sido acordar às 6 da manhã, ir pro Free, sair do Free, ir direto pro shopping, pro meu trabalho, almoço por lá, levo marmita, né, e tal. Aí trabalho, saio às 10 e pouco da noite, chego em casa 11h30, perto de meia-noite. Tomo banho, janto e vou dormir. Tanto que agora estou de banho tomado, minha sopinha está aqui e estou gravando esse vídeo pra vocês. Agora é 00h07 e amanhã é feriado. Então os horários de ônibus ficam bem complicados. Eu já tenho que acordar cedo normalmente. Então, imagine feriado, né? E assim, ainda falando da minha rotina, no meu trabalho do shopping, eu tenho uma folga na semana, que são as terças-feiras. E desde que eu comecei a fazer o Free, eu não tenho folgado, eu tenho trabalhado nas minhas folgas. Tanto que no feriado da semana passada, eu não trabalhei no shopping, mas trabalhei no Free. Eu folgo domingo sim, domingo não. Os domingos que eu não trabalhei, eu fiz o Free. Então assim, eu tenho trabalhado em período integral, sem folgas. E meu Deus, Bianca, por que você tá fazendo tudo isso, sabe? Gente, porque eu preciso de dinheiro. Essa é a realidade de nós brasileiros, que precisam lutar pelo seu. E assim, eu tenho muitos planos, eu tenho muitas metas que eu quero alcançar. E a gente depende de dinheiro pra isso, né, amores? Então assim, estou fazendo tudo que eu posso pra conseguir a verba. Porém, o que eu ia desabafar aqui com vocês não é só sobre cansaço, porque eu estou muito cansada. Eu queria desabafar sobre o limbo que eu me encontro toda vez que alguma situação me aperta. Por exemplo, eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso guardar dinheiro, e eu sei que todo esse esforço que eu tô fazendo pra juntar dinheiro, ele precisa valer a pena, ou seja, eu preciso conseguir guardar dinheiro, eu preciso tentar ao máximo não gastar dinheiro. E o limbo que eu falo é muito bizarro porque é quase como se fosse uma venda, gente, é quase como se fosse alguma coisa tampando meu olho e sussurrando no meu ouvido que assim, faz isso, tá tudo bem.
você vai conseguir de novo depois. Não precisa ter pressa, sabe? É tipo uma passação de mão na cabeça. E é muito doido como isso faz eu me sentir, porque no momento é um alívio ter a mão passada na minha cabeça. A minha própria mão, no caso, né? Mas depois, quase que instantaneamente, quando vira a chavinha, vem um sentimento de culpa tão grande. E assim, eu sei que nós, dos 20 e poucos anos, a gente tem muito isso de se comparar e pensar que estamos atrasados na vida. Só que eu não consigo não pensar isso quando eu vejo que muitas coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse entrado nesse limbo várias vezes. E é muito cansativo. É muito cansativo você se ver sempre numa mesma situação, você tendo ciência de que está caindo naquela situação, sabe? Mas não saber o que fazer para mudar isso. Enfim, já passou de meia-noite, né? Hoje é dia 27 de junho. Eu sinto muito de verdade por não estar sendo tão assídua com o canal como eu gostaria que fosse. Mas é que no momento tá complicado, gente. Eu tenho fé de que logo as coisas vão se resolver, algumas coisas vão mudar. E eu vou conseguir voltar a dedicar um tempo tanto pra mim, pra eu fazer as coisas que são importantes pra mim, quanto aqui pro canal. Tô em processo de mudança, tô empacotando coisas. No momento tô sentada no meu chão. Eu fiz 4 malas e você percebe o quanto tem coisa, seja roupa, seja treco, quando você tem que colocar isso em caixas e malas, porque eu não tinha noção de que era tanta coisa. Eu tô um pouco emocionada com todo esse processo, porque eu não vou conseguir levar meus cachorros. Isso me dói bastante. A Luna, eu tenho ela desde os meus 16 anos. Quase 10 anos com ela. A gente pegou ela tinha acabado de nascer. Fazia o quê? 1 mês, 2 meses. E o Snow a gente adotou em 2022. Eu tava com 21 anos pra 22. E ele é um neném. Tanto que o nome dele é Snow, mas eu chamo ele de Neneco, porque ele é um neném. E não tá sendo fácil isso. A mudança vai ser depois de amanhã, na terça-feira. E é muito doido pensar que toda a minha rotina vai mudar. Minha rotina, meu espaço, meus costumes, minhas manias. Tá sendo difícil de assimilar, sabe? Enfim, nada como ter uma grande de uma mudança, nada como ter uma virada brusca de chave antes de completar os 25 anos, antes do meu córtex pré-frontal estar totalmente desenvolvido. É isso, vocês vão acompanhar essa saga.